O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando devereis ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiada pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, ou permanecer sentados, quem já estava aí em casa sentado. Estamos reunidos celebrando esta Eucaristia, junto ao Instituto Dona Placidina, para rezarmos de modo bem especial pelas famílias dos nossos alunos, pelas famílias dos colaboradores, por todas as famílias que rezam conosco neste momento. E ao rezar pela família, nós recordamos da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Certamente o desejo do nosso coração é que a nossa família também seja sagrada. Mas nós não podemos esquecer que para que a nossa família seja sagrada, é necessário que o sagrado habite nela. É impossível tornar-se sagrada se o sagrado estiver distante dela. E quem é o sagrado? Nosso Senhor Jesus Cristo. Somos convidados a pensar o quanto que eu permito Jesus ficar na minha família. O quanto que eu permito Jesus entrar no meu lar. Mas poderíamos até perguntar assim: como, padre, que Jesus pode entrar no meu lar? Ele está em todos os lugares. Com certeza, Ele está em todos os lugares, está conosco 24 horas. Mas nós precisamos meio que ligar aí a internet, ligar a televisão, ligar o celular, para nós prestarmos atenção dele entrar na nossa casa. Ele está, mas nós precisamos o quê? Conectar nele. E aí devemos pensar de que maneira nós assim fazemos. Aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, se de repente eu tenho o hábito de quê? De convidar a minha família para rezar, o pai e a mãe têm a autoridade sobre os filhos, mas uma autoridade que deve ser uma autoridade madura, não de imposição, não autoritarismo, uma autoridade que escuta e orienta. E a autoridade também para ordenar aos filhos que agora é o momento de que rezarmos juntos. Deve ser um hábito, deve ser um costume familiar. E os pais devem fazer isto.
Eis um caminho de Jesus habitar na nossa casa. Através desses pequenos gestos, reunir os filhos para a refeição e fazer uma oração, reunir os filhos para a oração do Santo Terço. Os filhos devem pedir a bênção para o pai, mas olha aqui, lembre-se, não é o filho que tem que nascer já sabendo isso, não. Os pais têm que ensinar, têm que pedir a bênção para o pai e a mãe, quando acorda e antes de dormir, quando vai sair também, pedir a bênção. Os filhos não nascem sabendo. Os pais que precisam o quê? Ensinar estes pequenos detalhes. E outra, os pais também devem olhar para os seus filhos como a idade correspondente a qual ele tem. Porque, às vezes, nós tratamos os nossos filhos querendo que eles tenham comportamentos de adultos, mas eles não são adultos, são crianças. Então, conforme a idade que eles têm, os pais devem orientá-lo. Mas devemos pensar assim, na Santíssima Trindade, Deus, Ele é o Pai. E aí nós vamos olhar um pouquinho assim. Vocês sabiam que conforme é a nossa relação com o nosso Pai aqui do mundo, torna-se semelhante depois o nosso relacionamento para com Deus que é Pai? Por isso os pais devem se perguntar assim: como que eu tenho sido um pai para os meus filhos? Como que eu tenho sido? Devo olhar para a Sagrada Família e devo olhar também para Deus que é Pai. Mas vamos olhar assim para Deus que é Pai. Por exemplo, olha aqui. Se os filhos, vamos olhar para nós primeiro. Se nós afastamos de Deus, se nós fazemos pirraça com Deus, que às vezes nós fazemos, né? Sejamos bem sinceros para com isso. Se nós, de repente, erramos, falhamos, pecamos, como que Deus olha para nós? Oh, coitado desse meu filho, né? De novo aí fazendo as suas brigas, de novo aí nos caminhos errados. Mas Deus, Ele que não nos deixa de amar. Deus, Ele não deixa de cuidar de nós. Por mais que a gente erre. E o Pai? O que é essencial de Deus para conosco? É o nosso erro ou o amor que Ele tem por nós? Presta atenção aqui, ó. O que é mais importante? O que nós fazemos para Deus? O que é mais importante? Os nossos erros, aquilo de errado que nós fazemos, ou o amor que Ele tem por nós? Com certeza é o amor que Ele tem por nós. O que nós fazemos, Deus releva e quer justamente que nós estejamos junto dEle. O amor é o mais importante. E os pais, para com os seus filhos, devem ser da mesma maneira. O mais importante não é o que ele faz de errado, mas é o amor que eu tenho pelo meu filho. Porque o quanto mais este amor é investido, mais ele vai desejar ser semelhante ao Pai. Da mesma forma para conosco, nós somos criados o quê? A imagem e semelhança de Deus. O quanto mais nós investimos no nosso relacionamento de amor de pai e filho de Deus que é Pai, e nós que somos filhos de Deus, mais nós vamos o quê? Tornando semelhante ao Pai. E aí, o pai deve pensar assim: e que exemplo eu tenho sido para o meu filho? Não adianta eu querer cobrar do meu filho uma postura, se eu não tenho postura conforme deve ter. Não adianta eu falar para o meu filho ter fé, ser uma pessoa de oração, ter boa conduta, procurar viver os sacramentos, se eu não vivo isso na minha vida. Entendem? A profundidade, a essência do amor entre o pai e o filho, isto é essencial. E depois tem a parte do testemunho, que o quanto mais eu valorizo essa relação de amor de pai e filho, mais o filho vai desejar ser semelhante ao pai.
Não é normalmente acontece assim, quando você crescer, eu quero ser que nem meu pai, que nem minha mãe. Por quê? São as primeiras referências que a criança tem. E aí o comportamento do pai, o comportamento da mãe, vai fazer com que o filho também seja semelhante. Então não adianta somente nós cobrarmos dos filhos, mas se a minha conduta não é semelhante. Mas, padre, é difícil, eu tenho tantos problemas, tantas preocupações, tantas correrias, tenho que dar sustento, tenho que fazer isso, tenho aquilo. Sim, mas aí aonde que está Deus na sua vida? Aonde você busca a força em Deus para ser este exemplo? Aonde você busca a força a Deus para ter essa paciência? Aí nós rezamos aquilo que o Evangelho de hoje vem dizer para nós. Vimos o quê? Que o Pai foi ao encontro de Jesus para curar a epilepsia do seu filho. Levou o filho para os discípulos, eles não conseguiram alcançar a cura. Aí levaram a Jesus, e aí Jesus os curou, disse, olha, eles têm pouca fé, é necessário ter fé. E o pai aí do filho foi um grande exemplo de fé, porque ele foi aos discípulos, não foi curado, então ele foi até Jesus para alcançar a cura. Aí já é um grande exemplo que os pais devem dar aos filhos, um exemplo de fé, um exemplo de confiança, um exemplo que de fato Deus está em primeiro lugar, um exemplo que de fato nós confiamos plenamente ao Senhor. Mas filho, como que é agora com essa pandemia toda? O filho questiona, como que nós vamos superar tudo isso, essa situação tão difícil? Mas aí, aonde está o exemplo do pai de fé? Nós vimos ali. Perversos, né? Fica mais preocupado com outras coisas e se esquece da coisa mais importante, que é a fé. E aí pensamos, que exemplo que nós estamos dando para os filhos também, neste momento? Será que é um exemplo de esperança, de fé, de fato de confiança em Deus? Ou estamos deixando ser levado por essa maré negativa, de informações negativas, de sofrimentos acima de tudo, sem esquecer a beleza da ação, do cuidado de Deus em todas as coisas? Pensemos nisso. Ser um exemplo de fé, que é justamente o quê? Para que a nossa família seja sagrada. Para que ela seja sagrada, o sagrado deve habitar. E os pais têm a primeira missão de dar esse testemunho de que o sagrado habita aqui no nosso coração. Que o sagrado habita nas nossas ações. Mas é claro, irmãos e irmãs, deixo uma palavra para vocês com o novo olhar que nós devemos ter. Vivíamos de uma maneira até então. O ano passado, certamente no Dia dos Pais, nós não imaginaríamos que estaríamos vivendo esse tempo agora. Mas estamos vivendo este tempo tão assim que pode até causar um espanto, mas o que será? Mas o mais importante não é ficar preso a este espanto, a essa preocupação, mas o que é? Depois disso, vão ser um novo caminho. Por isso devo olhar, eu devo ser mais um homem de fé. Eu devo desejar ser mais um homem de Deus. Ser um novo pai. Permitir de fato Jesus habitar na minha casa. Não deixar tranqueiras entrar no meu lar que só fazem mal para a família. Tantas coisas que assistimos, que vemos na internet, que nós deixamos entrar nas nossas conversas, que não leva para lugar nenhum, pelo contrário, só por vezes causa divisão. E o quanto mais eu deixo as coisas de Deus entrar no meu lar, mais Ele habita, mais a minha família torna-se sagrada. Nós somos livres, somos totalmente livres para deixar aquilo que desejamos entrar no nosso lar, mas claro, sempre terá a consequência também, que nós possamos então desejar a partir de agora, fazer este novo caminho, um caminho mais com o Senhor,
pois o Senhor tem mostrado para toda a humanidade que nenhum dinheiro, nenhum poder é possível transformar a realidade, a não ser Ele. E isto, da nossa parte, é justamente o quê? A fé. E aí pensamos, e a minha fé neste Deus tão grande, como está? E coloquemos neste altar, nesta Eucaristia, a nossa família, na certeza que o nosso bom Deus cuida de nós. Convido a todos a ficarmos de pé, para nós apresentarmos as nossas preces ao nosso Deus, que é nosso Pai.